Estamos de volta e começamos este bloco com a notícia boa da Uninova FAP. É que agora o Centro Universitário Uninova FAP é parceiro do Pra Valer Crédito Universitário, uma instituição que financia estudantes em todo o Brasil. A partir de agora, o aluno Uninova FAP poderá financiar o curso e realizar o sonho de fazer o ensino superior. Notícia boa, né, gente? E olha só, você pode ter muito mais informações sobre o financiamento para valer através do endereço eletrônico www.uninovafap.edu.br ou ainda pelo telefone 2106-0700. Sua carreira no centro de tudo. Pós-graduação Uninova FAP, o seu centro universitário. Vários cursos em diversas áreas de conhecimento: saúde, gestão, meio ambiente, alimentação, educação, direito, engenharia e marketing. Especializações voltadas para um mercado cada vez mais exigente. Para você evoluir na carreira profissional, pós-graduação Uninova FAP. Inscreva-se agora mesmo. Uninova FAP, o seu centro universitário. Agora é hora do nosso quadro de entrevistas, hoje com a nossa repórter Isiane Gonçalves. Ela conversa com o Dr. Pascoal Pinheiro, que é cirurgião plástico e delegado regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no Piauí. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos principais desafios nessa entrevista produzida pela repórter Isiane Gonçalves. É com você. Olá, Pedro Borges e Kátia Rodrigues. No quadro de entrevistas de hoje, nós estamos recebendo o delegado regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plásticas no Piauí, Dr. Pascoal Pinheiro. Dr. Pascoal, eu queria saber assim, aqui no Piauí, são feitos todos os tipos de cirurgias plásticas? Bom, a princípio são aquelas cirurgias que são tradicionais, que são mais conhecidas, do dia a dia de todo e qualquer cirurgião plástico, em qualquer lugar do mundo, a princípio são feitas aqui. Quais são as cirurgias que são mais gerais, aqui os casos mais gerais? Existe uma variação dependendo do gênero e também dependendo da idade. Resumidamente, eu poderia te dizer o seguinte, por exemplo, uma criança do gênero, tanto faz masculino ou feminino, procura para corrigir a orelha em abano, aquela orelhinha aberta e tal. Isso já só pode ser feito a partir dos 7 anos de idade, muito embora se faça no adulto também. Por exemplo, já uma criança também do gênero masculino que tem a ginecomastia. O que é a ginecomastia? São aquelas rapazes, aquelas pessoas que têm uma mama maior, uma mama feminilizada, digamos assim. Essas também já são feitas em idades mais tenras, pessoas na pós-puberdade. A partir daí, vai aumentando a faixa etária, as pessoas colocam prótese de mama, as meninas colocam prótese plástica para aumentar. Ou então colocam também para reduzir a mamoplastia de redução também. A partir daí, lipoaspiração, por exemplo, masculino, feminino, isso já fazem, a partir dos 18 anos já pode ser feito. Subindo ainda mais na faixa etária, por exemplo, as pessoas que tiveram filhos, que tem a mulher que teve filho, tem aquele abdômen que tem aquela redundância de pele, faz a plástica de abdômen, muitas vezes associada à lipoaspiração. Subindo mais ainda, as pessoas que têm mais idade fazem plástica de pálpebras, que as pálpebras já estão caindo, já estão dando sinais de envelhecimento. Plástica de face, chamado lift ou cirurgia de rugas, também, evidentemente, pessoas de uma faixa etária maior. Essas, basicamente, são as cirurgias mais feitas, cirurgias do dia a dia. Doutor, quem pode fazer essa cirurgia plástica? O paciente, no caso? Todo e qualquer paciente que seja rígido. O que é rígido? Aquele paciente que esteja bem de saúde e que seus exames estejam, os exames pré-operatórios, que possam dá-lo como apto a isso. A princípio é assim. E no caso do profissional, o médico, qual é o tipo de profissional que pode realizar esse tipo de procedimento cirúrgico? Isso é importantíssimo que você tocou. Existe uma lei no Brasil de 1957 que dá a qualquer médico, desde que ele tenha o registro no CRM, praticar qualquer ato médico. Por exemplo, eu poderia fazer uma neurocirurgia, eu poderia fazer um transplante cardíaco. A lei me dá esse direito, mas evidentemente que eu não vou me meter numa aventura dessa. Então, no caso da cirurgia plástica, a gente tem dizendo que o seguinte, cirurgia plástica é com o cirurgião plástico, isso é o mais óbvio. Mas porque, no caso, existem
especialistas de outras especialidades que procuram fazer cirurgia plástica. Não é proibido que se faça. Agora, o que é importante, que a população também tome conhecimento, é que não existe essa especialidade medicina estética no Brasil. Nós, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina reconhece em torno de 53 especialidades médicas. Medicina estética não existe no Brasil, essa especialidade não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Eu queria que você falasse, assim, no caso daquelas pessoas que fazem 2, 3, várias cirurgias, que buscam exacerbadamente pelo perfeito. Existe uma terminologia médica chamada dismorfofobia, ou transtorno dismórfico corporal, que são aquelas pessoas que nunca estão contentes com a sua imagem. Elas se veem no espelho com uma imagem distorcida. Então, essas pessoas procuram incessantemente e repetidamente cirurgias. Eticamente, o médico não deveria fazê-lo, mas às vezes faz. Por exemplo, vou te citar um caso que é público, é notório, eu posso falar. Um gênio da música, o Michael Jackson, ele era caracteristicamente ele era o que tem uma sigla em inglês, Simon, S-I-M-O-N. Então, isso traduzindo, ele seria solteiro. Não quer dizer que o solteiro tem um problema, mas é que ele não se ligava emocionalmente a uma pessoa. Ele era solteiro, ele era imaturo, ele era gênero masculino, é mais comum nos homens, ele queria sempre resultados além do possível, né? Coisas que ele imaginava, mas que não eram possíveis tecnicamente, e também ele era narcisista. Então, o Michael Jackson era um quadro típico desse tipo de paciente, um dismorfóbico. Então, no caso de uma pessoa para estar fazendo uma cirurgia, um pós-cirúrgico, para que ela não tenha esse tipo de problema. Manter uma vida de atividade, quando no caso de uma lipo, por exemplo? Primeiro eu até costumo dizer o seguinte, que quando você vai lá para a grande imprensa noticia, casos de complicações, por vezes morte em cirurgia plástica, normalmente, se você procurar, tem 3 situações. Ou foi feito por um não especialista, ou foi feita a cirurgia em um local inadequado, um hospital sem infraestrutura, sem uma UTI de apoio, ou, pior, for feito várias cirurgias ao mesmo tempo. Aquelas cirurgias que demoram 10, 12, 14 horas. E o pior é isso, é quando juntam as 3 coisas juntas. Você imagina um local inadequado, um cirurgião não qualificado e fazendo 3, 4 cirurgias na mesma pessoa. Isso é uma bomba relógio. Isso, às vezes as pessoas dizem, mas fulana escapou. Escapa. A Angélica, outro dia, escapou de um desastre aéreo. Acontece, não é isso? Mas não deve fazer. Então, você deve procurar um hospital que tenha estrutura, um profissional registrado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso você encontra no site da sociedade, e não faça muitas cirurgias ao mesmo tempo. As pessoas têm uma ideia, vou aproveitar a anestesia. Esse é que é o grande problema. Tá? E, obviamente, as pessoas têm que ser avaliadas pré-operatoriamente e que estejam aptas a ser operadas. Doutor Pascoal, muito obrigada pela atenção. Obrigado a vocês pela oportunidade. Voltamos no estúdio aí com você, Pedro Borges e Kátia Rodrigues. Até mais. Uma entrevista esclarecedora. Quero agradecer ao Dr. Pascoal Pinheiro e à nossa repórter Isiane Gonçalves. Daqui a pouco, depois do intervalo, conheça um procedimento bastante procurado, a abdominoplastia. Difícil até de pronunciar, né? Quase, Kátia, não consigo, mas deu certo. Pois é, você vai conhecer o caso da pós-cirurgiada Terezinha Clonce. Voltamos já já.